Bem-vindo, tudo bem? Boa noite a todos. Peço desculpa para vocês aí, eu sempre sou muito pontual, mas eles tinham combinado uma entrevista com o Estadão e era às 4 horas, o jornalista teve que passar para as 5. Não, mas a nota possível, mas demorou uns 20 minutos. Não tem problema. Todo mundo... é boa, né? Vocês têm uma noção do que as nossas equipes passam. Certo. Microfone. Bom, boa noite a todos. Obrigada. Primeiro, prefeito, eu gostaria de não só lhe agradecer, mas desejar boas-vindas aqui no nosso encontro. Ao Fernando Marcondes, que é o presidente do Conselho do Floripa Sustentável, que está em São Paulo, mas está lá assistindo a reunião e vai participar. Ao Topázio, vice-prefeito. A Floripa Amanhã, que é a entidade que coordena o movimento Floripa Sustentável, como presidente Anita Pires e o professor Salomão. E agradecer a presença de todos vocês, todos os nossos amigos que estão aqui. Nós já estamos praticamente com 80 pessoas, querem o bem da cidade, independente se são entidades ou empresas ou pessoas que querem que Florianópolis esteja sempre bem unida e trabalhando para o bem de todos, toda a nossa população. Eu vou só dar algumas informações, prefeito, de como vai proceder a nossa reunião para que a gente tenha agilidade, né? Vocês sabem que o Floripa Sustentável tem um conselho, que é a CIF, a CDL, a Floripa Amanhã, o Fortur, o Sinduscom, a CAT, a Fiesp, o Sebrae e a FEComércio. Essa reunião está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada no canal do YouTube do Floripa Sustentável. Também cabe aqui um registro que essa nossa reunião é aberta e conta com a presença de diversos membros da imprensa. Os jornalistas acompanharão o encontro e, assim, o que for falado será registrado. Nossa reunião terá a seguinte dinâmica. A abertura é em breve, no breve relato das ações do Movimento Floripa Sustentável, que eu terei 10 minutos. Um bloco de perguntas ao prefeito, que terá 50 minutos. Essas perguntas já foram encaminhadas previamente ao prefeito pelo conselho e depois cada representante dessas entidades que eu citei anteriormente terá 1 minuto para fazer a pergunta e o prefeito terá 3 minutos para a resposta. Terminando essas perguntas e respostas, o prefeito terá 20 minutos para suas considerações, mais 20 minutos, e em seguida, então, o doutor Fernando Marcondes fará o encerramento em 10 minutos. Vamos tentar ficar mais dentro dos nossos minutos para que todos tenham direito a ouvir e a fazer as suas perguntas. Perguntas que surgirem durante as falas poderão ser registradas no chat e serão encaminhadas diretamente ao prefeito ou à sua equipe para serem respondidas posteriormente. Portanto, é preciso identificar, né, com e-mail e telefone. No caso da imprensa, que tenham questionamentos, pedimos que encaminhe diretamente ao Cláudio Schuster, que é o assessor de imprensa do Floripa Sustentável, e da mesma forma fará o encaminhamento ao prefeito para serem respondidos posteriormente. Lembrando que essa reunião está sendo gravada. Vamos lá, Márcia? Nós vamos passar aqui rapidamente as ações, mas é rápido mesmo, tá, pessoal? A Márcia não está ainda, tá, Márcia? Eu não estou. Eu estou. Aparecendo aqui, Jurerê. Nós todos estamos... Nossa, eu não estou visualizando. Aperta na tela da apresentação. Maravilhosa. Está tudo aqui, Floripa Sustentável. Juntos somos mais fortes, Zena. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá ótimo. João Vianney, não acredito. Achei aqui, ó. Vamos lá, Márcia. Vamos ampliar para ver se eu consigo. Todos estão vendo? Sim, tá de boa, tá tranquilo. Tranquilo.
Você veja aqui num quadradinho muito pequenininho. Márcia, tu vai passando e eu vou acompanhando pelo WhatsApp. Muito bem. Nós classificamos em diversos temas as ações que o Floripa Sustentável desenvolveu no ano de 2020 a 2021, que o nosso ano é de abril a abril. Todos os anos, a gente faz 2 grandes reuniões como essa, que eram os almoços lá do Castelmar. Pela pandemia, a gente não pôde fazer, então decidimos fazer online. Uma das ações que a gente fez, que está fazendo ainda, é a participação no Unidos pela Vacina do Grupo Mulheres do Brasil. Fizemos uma participação junto com a Aliança pela Vida, que é coordenado pela Associação Comercial de Florianópolis. Participamos através do projeto FERA da Federação das Indústrias, onde depositamos recursos da iniciativa privada e compramos testes que foram doados para as prefeituras de Palhoça, São José e Biguaçu. E fizemos diversas campanhas de arrecadação de cestas básicas, de conscientização para a Covid, depois de retomada da economia e diversas campanhas que foram feitas, sempre lembrando que o Floripa Sustentável é um guarda-chuva com muitas entidades e que cada ação que uma entidade tem, a gente apoia e estimula, como é o caso da Aliança pela Vida, que foi da Associação Comercial que coordenou, o FERA, que é a Fiesc. Outros temas, planejamento urbano. A Floripa amanhã está coordenando o projeto Floripa 2030, 2040, 2050, também nesse guarda-chuva. O Distrito 48, que é coordenado pela CDL, já há muito tempo a CDL vem trabalhando. O Distrito Criativo do Estreito, que é a Associação Comercial. O PEDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o CONDES. O REURB, que a gente tem trabalhado muito junto, inclusive com a Prefeitura. O Código de Obras, que nós atuamos ativamente para ajudar na aprovação, enfim. E o Plano Diretor, que o Conselho da Cidade, Floripa Amanhã, Floripa Sustentável, CDL, assim, todos que estão aqui, fazem um grupo de trabalho, no qual o Floripa Sustentável coordena em todas as reuniões. Educação. Fazemos parte do Conselho Municipal de Educação, que, prefeito, eu vou te dizer agora, tens um bom conselho, professora Lélia, a OAB, Marafon e outras entidades que fazem parte também. A Lélia é a vice-presidente do Conselho pelo Floripa Sustentável e a OAB é o presidente do Conselho. Dá muitas discussões muito boas. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar é eu e a Elza, que fazemos parte, para ajudar também o professor. Ajudamos bastante nessa greve absurda que teve, né, com manifestações enfim, diversas ações. Na cultura, nós temos um grupo que levantou todas as demandas culturais, da qual o Moacir Pereira faz parte, e sentamos com a prefeitura e mostramos todo um trabalho bem elaborado pela Bebel Ouro Fino, onde tem as carências muito grandes na área da cultura ainda em Florianópolis. E também Outubro Místico, que agora já é lei, que a partir de agora a Fundação Franklin Cascais também é parceira e que a gente deverá fazer um grande trabalho em cima dessa ideia do Outubro Místico. Ambiental. A Lagoa da Conceição, toda essa catástrofe que aconteceu ali com a Casan, a CIF está fazendo um trabalho extraordinário e que a gente também vem acompanhando. Todas as ocupações irregulares de Floripa Sustentável entrou muito de cabeça, muito, inclusive agora, né, com essa história das demolições. Enfim, nós fizemos diversas manifestações a favor da prefeitura, óbvio, e fazemos parte também do CONDEMA, que o Emerilson é o nosso representante, e o Bruno Marques também, que é um advogado, porque a gente também quer que os conselhos tenham pessoas que façam o contraponto, que dêem um equilíbrio, que a discussão realmente seja muito boa. Na inclusão social, a gente trabalha junto com o Padre Wilson e com a Fiesc, com outros empresários da tecnologia, um projeto extraordinário, que é o projeto Pode Crer, que tem o patrocínio da Caixa Econômica, e há pouco tempo ainda faltaram televisões, 4, eu liguei, Ronaldo, precisamos de 4 televisões. E claro que o Ronaldo Queiros, que está aqui conosco,
conseguiu as televisões. E desenvolvimento econômico. A SC 401, a gente continua trabalhando ativamente com o secretário de Infraestrutura e com os empresários aqui da região. Fizemos um projeto a pedido dele, de reurbanização da SC 401, e ele já está licitando, inclusive. Nós fazemos parte, nós somos integrantes do Comitê Econômico do Estado, junto com todas as federações, e ali a gente discute turismo e desenvolvimento econômico, não só do Estado, mas da nossa região. O plano de retomada de turismo, que o Fortur coordena, e o professor Neiri também, junto com o professor Roberto Pacheco, fizeram esse plano de retomada. O Pacto Floripa, feito pela Associação Comercial, aliás, um grande trabalho, né, que contratar, inclusive, uma consultoria. A Marina Beira-Mar Norte, que a gente se empenhou muito junto com a Prefeitura, nas aprovações e etc. Floripa Mais Emprego, também participei de algumas reuniões com o vice-prefeito, levando as demandas junto com o turismo e com a Floripa Amanhã, de quais as necessidades de capacitação. Mobilidade como serviço da Grande Florianópolis, que também é coordenada pelo Condes, e que nós faremos uma reunião na próxima quinta-feira, onde vamos botar na mesa o governo do Estado, o Condes como iniciativa privada, a Universidade Federal e os empresários da área dos transportes coletivos, que tem uma ideia de integração dos transportes da Grande Florianópolis. Floripa Cidade Criativa, um projeto extraordinário coordenado pela Floripa Amanhã, em parceria com a Prefeitura e com inúmeros outros integrantes parceiros. O projeto Parque Náutico andou bastante, tá, prefeito? Já temos, inclusive, parceiros. Faremos umas oficinas, o Michel conhece bem esse projeto, de revitalização de todo o Parque do Remo ali. E o Sapiens Park, que é coordenado pela CAT, que hoje tem uma pessoa brilhante lá, que é o Daniel, e nós também estamos trabalhando ativamente. Já fizemos uma live com o Daniel sobre isso, para que a gente possa atuar, principalmente no plano diretor, que esse parque não seja só de ciência e tecnologia, mas realmente um parque que tenha moradia, cultura. Amanhã eu tenho uma reunião com o Daniel para a área da cultura também. E o que a gente puder fazer, prefeito, para ajudar e estimular. Ontem eu conversei, inclusive, com a secretária de Assistência Social da Prefeitura, e ela disse, eu gosto de conversar com vocês, que vocês só têm ideias positivas e ideia de acrescentar. Vocês sabem muito bem, e me conhecem, e muitos dos nossos membros, a gente também é de criticar quando não está correto, ou quando a gente entende que a ideia não é muito boa. Mas, em princípio, eu queria até agradecer o prefeito, porque é um dos prefeitos, que eu venho trabalhando com muitos prefeitos, muitos anos, que acata as ideias, e não tem uma vez em que a gente não chamou, tanto o vice-prefeito quanto o prefeito, que eles não estivessem disponíveis a participar com a sociedade civil. Bom, eu vou dar continuidade agora, primeiro, chamando, então, para fazer as perguntas, que eu não quero tomar muito tempo, para deixar mais tempo para que o prefeito possa se manifestar. A primeira pergunta será feita pela ACAT. E quem pergunta é o Gerson, que é o diretor de polo de TI da Grande Florianópolis. Gerson, estás presente? Sim, Zena, estou presente. Está ok, querido. Fica com a palavra, tá? Tá ok. Jean, boa tarde. Eu gostaria de primeiro cumprimentar aí a tua iniciativa de estar com as forças de Florianópolis reunidas aí em parceria da área pública e privada. Eu acho que isso é muito importante. E eu gostaria de colocar um assunto que nós temos trabalhado em várias reuniões, em fóruns diferentes, sobre os serviços online da Prefeitura. E tanto na área empresarial quanto para o cidadão, principalmente com o fenômeno da pandemia, nós temos vivido uma situação de que, se tivéssemos serviços personalizados, onde através do CPF ou do CNPJ você soubesse como chegar em diversos serviços sem intermediação, tirar certidões,
acompanhar processos, informações, tudo num lugar só. A exemplo do que foi feito já até pela tua iniciativa lá atrás, do equivalente ao Portal do Cidadão, que poderia ser ampliado para o Portal mesmo conceito. Hoje, com a pandemia, seria uma grande oportunidade tanto de prestar um serviço a um custo provavelmente com 70%, 60% de economia em relação aos atendimentos presenciais ou telefônicos, com disponibilidade total. Então, nós queremos saber o quanto que a Prefeitura está planejando aproveitar esse momento, que está todo mundo ávido por esse tipo de serviço, e reeducar a população a não precisar ir no Pró-Cidadão, a não precisar ir numa secretaria e conseguir resolver de maneira personalizada um autoatendimento. Então, a área de TI, tipo de... Eu acho, Gerson. Faz diferença na gestão para o cidadão e para o empresário. Obrigado, Gerson. Bom, primeiro eu queria dar uma boa tarde a todos que participam da reunião, em nome da Zena Becker, né, que a Zena, daqui a pouco, ela vai pedir vínculo empregatício com a Prefeitura de Florianópolis, porque ela participa de todas as ações aí, representando a sociedade civil, e a gente quer agradecer muito a escolha dela para cumprir essa missão, que não é uma missão fácil, né? Tem que ter muita persistência, muita dedicação, mas tanto eu quanto o Topázio, nosso vice-prefeito, aí sabemos da dedicação, e todo o nosso colegiado já conhece, participa, cria uma proximidade muito grande. Eu quero cumprimentar todas as entidades que estão aqui representadas. Vocês me permitam cumprimentar em nome do Dr. Daniel Paladino, que é nosso promotor aí, que trabalha também em parceria com a Prefeitura, e cumprimentar todos que estão aqui. Fazer um abraço ao doutor Fernando Marcondes, né, que a sua experiência e conhecimento traz um direcionamento ao trabalho de toda essa equipe. Eu poderia falar de maneira muito longa aqui, por um período longo, para comentar todas as ações relatadas, uma a uma, do que a Zena Becker apresentou nos slides que ela trouxe das ações Floripa Sustentável. Mas eu quero só falar que o Floripa Sustentável ele vem quebrando algumas regras de Florianópolis, onde poucos tinham coragem de enfrentar forças que fazem muito barulho, que pouco representam na cidade, e isso deu também um conforto aos representantes da Prefeitura a poder realizar esse enfrentamento a favor da maioria da coletividade. Porque muitas vezes o prefeito, o vice-prefeito, fica sozinho em alguns embates, onde muitos entendem que isso é importante, mas silenciar nesse processo deixa muitas vezes gera um desconforto que desestimula, desanima e até dificulta muitas vitórias que a cidade conquistou, quando todos nós mudamos o comportamento e entendemos que uma maioria tem que se manifestar também. E eu dou um exemplo, né, nos movimentos sindicais de Florianópolis, aqueles que prejudicam serviços da sociedade, não falo apenas dessa tentativa de greve, eu falo tentativa que é uma greve que não tinha 30% de adesão, né? Mas de todas que aconteceram na cidade de Florianópolis. Então, quero agradecer muito assim, essa oportunidade das entidades terem esse canal de comunicação com o Floripa Sustentável, Floripa Amanhã e todos que estão aqui participando. Vou tentar ser o mais objetivo possível, Gerson, agradecer a tua pergunta, até porque foi através de ti que eu conheci o trabalho já realizado na Prefeitura, através do Portal do Cidadão. Eu tenho que confessar para vocês aqui que nós temos uma grande dificuldade de fazer Florianópolis ter uma melhoria dos seus sistemas. Não é um processo fácil. O Marafão, que está aqui, que tem experiência, sabe que a gente não desliga uma chave e liga a outra. Tem que ter uma comunicação entre todos os sistemas para ser feito. Mas observamos, especialmente no Pró-Cidadão, que é a porta de entrada da Prefeitura, como o Gerson colocou, que existe hoje, com o avanço de alguns sistemas, e o secretário Nelson, Michel Mittman, sabe do que eu estou falando, onde hoje, para a gente conseguir, o Juliano Pires, que está aqui, ser a capital que abre empresa mais rápido do Brasil, nós trabalhamos durante meses em muitos sistemas, adequando leituras,
né? Comunicação entre eles, compatibilidade para poder se concretizar. E nós percebemos, no caso dos processos administrativos do Procidadão, que efetivamente o Procidadão, cada vez, ele pode ter diminuído seu tamanho físico, né? Sua estrutura física. Só os totens de autoatendimento já diminuíram o número de profissionais com necessidade de atender. Mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco de que pode ser realizado, e o Portal do Cidadão é uma das ferramentas que nós estamos organizados para estudar, que fazem parte de um processo de desburocratização ainda maior do sistema a ser apresentado e de ampliação dessa facilidade de serviço por parte do usuário. Em alguns casos, nós estamos trabalhando aplicativos de maneira isolada que de pouco em pouco vão se comunicando. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com o Sinduscom, que estabelece uma plataforma de agilidade de tramitação dos processos, né, relacionados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Coronel Araújo Gomes vem estudando todo um trabalho da fiscalização, né, com novos aplicativos que permitem. Hoje ele ainda tem uma notificação feita à mão, né, que depois é alimentada no sistema e que se busca cada vez mais ter isso de maneira muito prática e que facilite todos os serviços internos e atividade do cidadão. Mas o Portal do Cidadão, que é um sistema que o Gerson participou da elaboração, ele traz uma capacidade de ter um link muito facilitado, né, pelo CPF da pessoa, todos os serviços, atividades, e muito mais que isso, ele traz um cabedal de informações que facilita a tomada de decisão. Então, já sei que tu é um batalhador disso, isso não está apenas no nosso radar, mas faz parte da programação nossa, né, de uma implementação de agilidade desses serviços, que vocês que atuam na área de TI, independente de quem executa, desejam que o serviço... Nós queremos não uma cidade digital e uma prefeitura analógica, né? Então, a gente tem que avançar muito nesse papel e agradeço a tua participação. Muito bem, eu queria só fazer um registro. O Gerson faz parte do conselho do IFSC, então também é muito importante isso, e ter um conselho também com uma pessoa com toda essa competência. E registrar também que na greve da CONCAP, o Floripa Sustentável conseguiu caminhões, e depois o prefeito me ligou perguntando, dizendo que eu preciso de mão de obra. A gente gastou aí R$50 mil para mostrar para o sindicato que as empresas, os empresários e as entidades não estão aqui só para criticar. Precisou limpar a cidade, a gente ajudou a limpar, tá? A próxima entidade para fazer a pergunta é a CDL, o Marcos Brinhosa, o presidente da CDL, que fará a pergunta. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos presentes. A nossa pergunta é sobre a região do Centro Histórico, que já faz quase 20 anos que o terminal da cidade de Florianópolis esvaziou e o fluxo foi para o Ticem. Nessa atual gestão, a gente viu a instalação do Procidadão na região e está chegando também a Secretaria Municipal da Fazenda. O comércio e os habitantes estão sofrendo demais naquela região e a gente fica feliz com o compromisso da revitalização. A gente tem acompanhado o novo edital através das reuniões periódicas com o secretário Galina, e a pergunta é, qual é a data para a publicação do novo edital das obras, qual que é a previsão de início e conclusão dessas obras, e quais ruas vão ser contempladas nesse projeto. Obrigado, prefeito. Prefeito, seus 3 minutos. Obrigado. Bom, quero trazer um abraço em nome do Brinhosa e a todos os amigos da CDL que estão participando da reunião. Peguei meu celular aqui, porque o Galina mandou para mim, ontem, às 18h11, o resumo do orçamento finalizado da obra de revitalização do Centro-Leste. Inclusive, ele detalha aqui, né? Rua Tiradentes, serviços preliminares, Rua Tiradentes, Rua Nunes Machado, Rua João Pinto, em torno da Praça 15, eixo 4, em torno da Praça 15, eixo 5, eixo 6, eixo 7, que é toda a estrutura. Isso eu já respondo, né, para ti, que ruas vão ser trabalhadas. Nós temos um orçamento previsto para encaminhar para a licitação de 7.135.000. Tá? Essa obra é uma obra prioritária para a Prefeitura de Florianópolis.
tem que ser sincero que é uma obra que, para alguns, tem polêmica, né? Porque para alguns eles acham que o paralelepípedo não pode mexer, que não é tombado, eles preferem uma calçada totalmente irregular do que uma calçada lisa que tenha mais acessibilidade. Ele não quer botar um paver na rua Tiradentes, que permite o acesso num novo formato, no mesmo nível entre passeio e via pública, com condição de facilitar, melhorar a questão urbanística desse processo. Nós sofremos muitas críticas aí de representantes de segmentos, né, que tinham de arquitetura, de defesa do patrimônio histórico, quando nós estamos fazendo a maior defesa do patrimônio histórico com essa revitalização, e a gente sabe que ainda tem muito a fazer para retomar o potencial econômico que essa região merece. De maneira prática, o pró-cidadão talvez tenha sido a maior aquisição de demanda de movimento. Estamos levando a Secretaria da Fazenda e outros órgãos para lá também. A gente sabe que tem o projeto do Centro Sapiens ali, mas a gente sabe que isso é algo que acontece gradativamente, não traz um impulso imediato, como se deseja. Os comerciantes ali são heróis resistentes, né, de uma dificuldade em função da pandemia e do baixo movimento, da dificuldade que teve. Se leva em conta um projeto que o Michel Mittman está dirigindo com a equipe, que trabalha todo um vínculo de ligação do aterro da Bahia Sul via Avenida Ercílio Luz, ligando em toda essa estrutura de acesso até o Largo da Alfândega e outras regiões. E vocês sabem, os espaços públicos são nossas prioridades. A gente revitalizou quase 200 praças, a gente trabalhou construção de quase 30 praças, espaços como o Largo da Alfândega, a própria estrutura que deve ser inaugurada em breve numa parceria aí com o SESC, que é a Casa de Câmara e Cadeia, que está pronto, não iniciamos ainda em função das dificuldades da pandemia. E a nossa previsão, se ele mandou o resumo, é porque deve estar, não peguei uma data exata, tá, Marcos? Mas deve estar aí pronta para uma publicação, né, nas próximas semanas, talvez até na próxima semana, se já concluído. A gente só ficou de apresentar para o pessoal antes, para fazer uma última olhada, antes de apresentar, né? Não dá para a gente fazer um assembleio também de cada um dar a sua opinião, isso não termina nunca. Mas a gente já coletou em várias reuniões muitas ideias de apresentação e muito mais do que a gente esperar. Eu sei que a gente desejaria fazer um aterramento da parte do sistema de energia elétrica que tem ali, mas a gente está fazendo o que é possível, né? Não é um projeto barato, mas é um projeto que transforma. É imaginar o entorno da Praça 15 totalmente diferente, que não adianta caprichar na João Pinto e passar por meio de algo que não tem esse misto, né, de modernidade com valorização do patrimônio histórico, né? A mesma crítica que teve aí o parlamento alemão quando foi feito, né, que todo mundo quis destruir quando foi apresentado, hoje é uma das principais referências turísticas da Europa. Então, os arquitetos sabem que é possível trabalhar isso, garantindo a preservação daquilo que é tombado, que é patrimônio, mas permitindo uma acessibilidade e um novo traço urbanístico, que é o que a gente deseja para a região. Muito bem, prefeito, obrigada. A próxima pergunta, quem vai fazer é o professor Salomão Matos Sobrinho, que é o co-presidente da Floripa Amanhã. Professor Salomão, a palavra é sua. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, vice-prefeito. É uma satisfação a gente estar participando desse evento. E nós teríamos várias perguntas para fazer para o senhor, mas nós vamos focar numa só. Nós que moramos no continente, sabemos que a nossa orla, parte ela está aberta para o público e parte ela está fechada, principalmente embaixo das pontes. Que vai da ponte Ercílio Luz até ali o IFES, que mais ou menos a gente meio que perdeu a vista para o mar. Ali funciona o canteiro de obras da empresa que está fazendo a revitalização das pontes e também da ponte Ercílio Luz. Esse espaço ele vai ser fechado em breve. A nossa sugestão é que aquilo ali seja de acesso para o público, que seja alguma coisa de utilidade pública, onde as pessoas possam ter acesso ao mar através, pelo menos, dessa porta, dessa janela que pode ficar ali.
já que a Marinha construiu vários equipamentos ali, fez um muro muito alto e isolou também toda a área. Então, o único espaço que vai ficar entre a Marinha e o IFSC é aquele ali. A nossa sugestão, a nossa pergunta é: como é que o senhor vê um projeto de ocupação daquela área em que a população tenha acesso ao mar por algo que seja voltado para atender às coisas do mar? E, nesse sentido, seria interessante, se o senhor concordar, como é que a prefeitura faria o pedido daquele espaço para viabilizar um empreendimento voltado para alguma atividade voltada para o mar? Obrigado, professor Salomão e toda a equipe do Floripa Amanhã. Queria, antes de responder, não trouxe aqui o meu abraço, a representação legislativa que participa dos nossos trabalhos, né? Quero cumprimentar aqui o vereador Diácono Ricardo, né? Uma grata surpresa aí na Câmara Municipal pela sua dedicação, envolvimento em todas as atividades. Um amigo aí da base de governo que vem colaborando com a gente. Fico muito feliz da presença dele aqui, porque vai se entrosando cada vez mais, vai dando essa abertura necessária, bem como a vereadora Mariane Marcos, que também, pelo que vi na lista aqui, também participa dessa reunião, né? Trazendo também uma representação do Legislativo Municipal, ela que já participou do Executivo no nosso primeiro governo. Quero responder sobre essas áreas, professor Salomão, primeiro trazendo uma resposta mais ampla. Nós estamos tendo uma discussão muito interessante e positiva para a cidade com o superintendente da SPU em Santa Catarina, o Nabi. Né? O Nabi vem se demonstrando uma pessoa aliada da cidade. O SPU, por muito tempo, né, foi um órgão que todo mundo entendia como prejudicial à cidade e ao seu desenvolvimento, e mesmo com as dificuldades legislativas, legais, né, o Nabi vem procurando fazer uma parceria muito positiva de um uso diferenciado desses espaços da União, que muitas vezes poderiam ter um uso muito mais adequado e aproveitado por toda a sociedade. A ponte Ercílio Luz, de maneira especial, foi feito todo um estudo coordenado pelo arquiteto Michel Nittron, que é nosso secretário de Mobilidade e Planejamento da cidade, que é o projeto Ponte Viva. O projeto Ponte Viva, a etapa que nós realizamos de melhoria das cabeceiras é apenas uma primeira etapa de um planejamento que não permite ter ações isoladas. Porque se a gente faz um puxadinho aqui no entorno da ponte, outro puxadinho ali, eu acho que tem que botar uma casinha disso, eu acho que tem que botar uma barraquinha, não sei do que. Então, a gente trabalhou um projeto que pensa, bom, nós não vamos conseguir fazer tudo imediatamente, muito recurso, né? Mas nós temos um planejamento de aonde nós queremos chegar. Agora, o professor Salomão traz algo interessante. A possibilidade efetiva da conclusão das obras, mesmo que não sabendo prazos exatos ainda, né? Vai nos deixar espaços que foram utilizados para as estruturas das empreiteiras, né? Que são espaços nobres, podem ser bem aproveitados. Hoje a gente está vendo como é elevado do Rio Tavares, que embaixo no elevado dá para fazer uma praça, né? Então, a gente pode sim aproveitar, até eu já vou pedir aí para o Juliano Pires, que participou diretamente desse projeto do Ponte Viva, que tem essa ligação, possa intermediar com o Floripa Amanhã, que é o nosso grande parceiro na questão do projeto de adoção de praças e discussão de espaço público, né? O Salomão, que já foi vereador há muito tempo, a Anita Pires, da mesma forma, né? Você não sabe, mas eu já fiz uma grande campanha para a Anita Pires, minha candidata a vice-prefeita, em 1996, né, Anita? E a minha família já trabalhou muito tempo para o Salomão também. Minha mãe, meu pai já ajudaram muito na campanha. Quando eu era criança, eu saía fazendo campanha para o Salomão. A gente acaba sempre se encontrando aí, né, na nossa vida, em ajuda da cidade. Então, que a gente possa continuar esse trabalho, acho que as sugestões trazem novas ideias aí para ser trabalhado. Eu acho que a requisição, a solicitação desse espaço SPU é algo que pode ser programado, que pode se encaixar em tudo isso. Sobre a ponte, queria falar uma situação para vocês, um tema que não foi questionado, mas acho que cabe abordar, que é a iluminação da ponte Ercílio Luz, a iluminação cênica, né? O governo do Estado, que se dispôs a fazer
naquilo que a sociedade discutiu e pediu, porque vocês devem lembrar, algumas reuniões tiveram na Associação Catarinense de Engenheiros, o próprio governador Moisés, mas qual é o desejo aqui? Não, o desejo é ter uma iluminação cênica que possa retratar um símbolo turístico e tal. O governo fez a licitação, tem o recurso disponível. Felizmente, a empresa vencedora não conseguiu tocar a obra e tem momentos que é difícil mesmo fazer, né? Porque a gente faz um edital muito rígido, o tribunal discute que está rígido demais, pode estar direcionado, abre demais, aparece empresa que às vezes não tem a capacidade para ser feita porque mergulha no preço. Acabou rescindindo o contrato que ela não conseguiu fazer e até em determinado momento eu conversei com o secretário da Casa Civil, Heron, que a prefeitura tem um contrato guarda-chuva do consórcio de iluminação, onde a ENDE e a Sadenco são empresas que participam, que eventualmente com o repasse, o contrato da prefeitura poderia garantir, né, tendo suporte, essa iluminação sem passar por um novo processo, já que nós já temos um processo licitatório. E tudo isso daria um charme a mais no contexto, porque se você for no final de semana na ponte, as pessoas estão buscando alternativas ao ar livre, em função da pandemia, de busca e aumento que nós não estamos numa época de turismo de praia, mas as pontes se transformaram, a Ponte Silus, uma grande referência, né, de encontro sem aglomeração, respeitamos espaço, mas as famílias participando ali. Então, só um detalhe de uma informação, de um charme a mais. Obrigado pelas sugestões aí, Salomão. Gostaria de lembrar que essa nossa reunião está sendo gravada e que também temos a imprensa aqui conosco, para quem chegou depois, né, tomar conhecimento, que em breve será disponibilizado no YouTube, no canal do Floripa Sustentável. Prefeito, o senhor sabe muito bem que de todos os segmentos, o que mais sofreu e ainda continua sofrendo é o turismo, né? Os hotéis, bares, restaurantes. Por ironia, o Estado é um dos que mais cresce. Eu participo do Comitê Econômico e percebo ali um crescimento absurdo, uma falta de mão de obra, mas o setor do turismo é o que mais tem sofrido as consequências e da cultura. Portanto, para fazer a sua pergunta agora, é o Humberto, presidente do Convention Bureau e coordenador do Fórum de Turismo de Florianópolis. Vamos lá, Humberto. Obrigado, Zena. Amigos, boa noite. Prefeito Jean, vice-prefeito Topazio, boa noite. Prazer estar com vocês. Prefeito Jean, é sabido, né? Vamos completar agora, daqui 30 dias, 1 ano e meio sem atividade no setor de turismo e eventos no Brasil e praticamente no mundo todo. Essa nossa área de atuação, a nossa categoria desse segmento está totalmente abalada financeiramente, com todas as dificuldades de manter as nossas empresas fechadas por tanto tempo. Nesse sentido, o Fórum de Turismo da Grande Florianópolis começou um trabalho no início deste ano, na gestão liderada por mim e pelo meu vice-coordenador Hélio Leite, que está aqui conosco. Fizemos um trabalho de levantamento junto às 21 entidades que participam do Fortur e em 7 dias fizemos um diagnóstico do que seria extremamente importante fazermos agora para a retomada do turismo. E o item mais citado, mais bem votado, mostrando uma grande necessidade, foi a promoção do destino Florianópolis em nível nacional e talvez até internacional. Para isso, nós começamos a desenvolver um trabalho, um projeto, através de um GT, de um grupo de trabalho, que foi finalizado recentemente, e há 10 dias atrás nós estivemos na Secretaria de Turismo do município, junto com o secretário Juliano e com o superintendente VD Luca, apresentando esse projeto, que é um projeto composto por essas 21 entidades. Nesse sentido, prefeito, entendendo que esse setor está muito abalado, que a nossa cidade é quase que um dos grandes pilares da nossa cidade e sempre foi o turismo. Qual a sua visão neste sentido e qual a sua estratégia para a promoção do destino Florianópolis para o segundo semestre, já que o primeiro a gente não teve condições de reagir e já está sendo finalizado? E por que o segundo semestre? Porque espera-se que até setembro, 70% da população brasileira já tenha tomado a primeira dose da vacina e é uma população que está ávida por viajar. Como a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da sua Secretaria de Turismo, está enxergando e planejando atuar na promoção do destino Florianópolis?
Boa tarde, Humberto. Tudo bom? Obrigado pela pergunta e pelo trabalho do Fortur e todas as entidades ligadas ao turismo em Florianópolis. É até interessante falar, quando a gente fala do turismo, né, todo mundo aqui está envolvido, porque a cidade toda é um tema transversal para todos. Né? Tu não pode falar de mais emprego, tu não pode falar de desenvolvimento econômico, não consegue falar de qualquer assunto sem ter essa discussão efetiva relacionada ao turismo. Eu tenho reuniões diárias com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Dr. Rodrigo Cruz, que trata de toda a política de vacinação no país. E faço isso não na condição de prefeito de Florianópolis, mas na condição de presidente do Consórcio Nacional de Municípios relacionados à vacinação no nosso país. A nossa expectativa efetiva é que a gente possa ter um avanço considerável na vacinação em função dos contratos já estabelecidos e programação de remessas de vacina para o país, para os estados e, posteriormente, para os municípios que realizam essa vacinação. Eu diria até que nós temos a expectativa em alguns municípios, e Florianópolis é um deles, até tem como estimativa isso, vacinar toda a população ativa, né, até o mês de setembro. A primeira dose, pelo menos, mas até a temporada de verão nós estaríamos aí com a população praticamente toda imunizada se nesse período se conseguir. A partir de 2022 começa a ter uma nova programação dentro dos estudos de que prazos são necessários para nova dosagem, garantindo a eficácia da imunização. Falo isso porque existe uma tendência, pela experiência dos países, os Estados Unidos é um deles, que avançou consideravelmente na vacina, de que forma pode-se trabalhar uma possibilidade da retomada, né, dos destinos de lazer, congressos, eventos focados no turismo, como um fator econômico das cidades aí. E a gente sabe que isso tem que ser alinhado, nós ainda estamos com uma preocupação de uma eventual nova onda no país. Os números tiveram uma queda de março e abril, o doutor Luiz Alberto Silveira está aqui, sabe do que eu estou falando mais do que eu, mas como a gente vive isso na condição de prefeito, né, essa queda não foi tão acentuada quanto se esperava. Ao mesmo tempo, nós temos uma população que não suporta mais confinamento, distanciamento, nós já estamos trazendo outros problemas de saúde pública, porque nós vamos ter os problemas relacionados ao represamento de tratamentos e cirurgias, nós vamos ter as novas doenças relacionadas às sequelas da Covid, nós vamos ter os problemas de saúde mental, que vão ter que ter estrutura para se atender, né? Então, onde está o equilíbrio disso para poder avançar? Nós não temos dúvida, né, que a vacinação é o que traz o resultado mais eficaz, né, para se garantir aí a possibilidade do retorno econômico. O desejo da população pela vacina ela é de proteção à saúde, mas de volta à normalidade da capacidade de renda, né, de retorno de alternativas comerciais, especialmente o turismo. A divulgação, portanto, hoje, ela tem que ser feita com muita cautela. Eu não posso começar hoje a fazer um comercial e publicidade dizendo venham para Florianópolis, porque está tudo tranquilo por aqui. Não, eu tenho que dar uma demonstração que a nossa cidade é uma cidade segura na área de saúde. Os nossos indicadores, felizmente, em todos os indicadores, nós estamos entre os melhores dados entre as capitais brasileiras. E como sempre tem um comparativo entre as capitais, isso, de certa forma, traz um desejo, eu desejo viajar para aquela capital que não teve um bom desempenho no combate à pandemia, que dificultou, que morreu muito mais gente, que teve isso. Será que lá eu vou me sentir seguro? Tanto que nós recebemos o reconhecimento internacional de uma das cidades seguras para o turismo. O que eu acho que nós temos que fazer, e daí vocês vêm liderando isso de maneira muito eficiente, é realmente garantir que os protocolos apresentados para a retomada econômica de eventos, né? Eu falava isso com a Jane recentemente, dessa defesa do que tem que voltar, do que pode fazer, eles é que vão dar garantia de poder ter essa retomada com os cuidados necessários. Nós não vamos, no decorrer do segundo semestre, voltar a uma normalidade que existia no verão de 2019 e 2020. Nós sabemos disso.
Então, nós precisamos estimular que essa atividade possa ser retomada de maneira gradativa, entendendo quais são os cuidados, e vocês estão muito qualificados para isso, e, ao mesmo tempo, nós estamos combatendo aquilo que tem de ilegal. O Coronel Araújo Gomes vem coordenando uma equipe, né, multifuncional da prefeitura. Às vezes a pessoa diz, pô, mas estou reclamando, foi 3 vezes a vigilância. É um bom sinal, está indo 3 vezes. Né? O que nós queremos é que todos cumprem. O pior é a clandestinidade, que faz que muitos que precisam abrir não consigam. E nesse tempo, eu acho que a nossa grande promoção é mostrar a segurança de Florianópolis. A gente sempre discutia assim, como será a cidade pós-Covid, né? Eu já não sei se a gente vai ter mais um pós-Covid, né? Ela vai conviver com a gente de alguma forma, em menor intensidade, garantindo com a imunidade da população, né? Ou o vírus enfraquecido e não estando mais presente com a gente. Mas a gente tem que começar a trabalhar desde já como vai ser esse novo momento pós-vacinação. Me permita assim falar. E, para isso, a nossa divulgação ela está sendo discutida junto com os órgãos de saúde e também numa estratégia de marketing do município, de que segmentos que foram mais afetados possam ser estimulados, demonstrando que tem segurança, que possam fazer. Nós temos uma linha do turismo voltado aos eventos esportivos que precisa ter a sua retomada, que tem, eventualmente, menor risco. Nós temos hoje a possibilidade do turismo de eventos, que eles têm, sim, formatos para serem realizados, garantindo, né, eficácia diante de protocolos estabelecidos e cumpridos. Florianópolis, às vezes, fala assim, mas lá não cumpriu. Você me desculpe, Florianópolis, se 0,1 não cumpre, 99,9 cumpre as regras em Florianópolis. A nossa cidade merece aplauso todo dia pelo comportamento. Nós só temos esses resultados pelo comportamento da população, ou não teríamos. A nossa cidade respeita as leis, respeita as normas. Então, nós temos condição, sim, de ter essa retomada. E, a partir do momento que tenha isso, é dar uma demonstração, já que nós vamos ter uma temporada de verão diferenciada, e a gente sabe que os eventos no verão estão garantidos, porque tem um público, mas um calendário efetivo 2022 que possa ser cumprido com o planejamento que nós tínhamos, como tivemos para 2019. Né? Que na parceria, por exemplo, do Conecta Floripa, a gente fez um mês de agosto diferenciado na nossa cidade. Eu digo a gente, porque as entidades, a prefeitura apoiou aí. Então, acho que nós temos uma grande expectativa. Florianópolis vai ser a cidade do futuro, né? Não por causa do Jean, prefeito, do Topázio, por causa de todos nós que estamos construindo esse caminho. E acho que essa divulgação ela vem ao natural. Óbvio que tem algumas situações que ajudam, né? O destaque de Florianópolis em alguns setores, além das nossas belezas naturais, dados, né, indicadores que nos apresentam, a própria discussão que acaba se tendo comigo na condição de presidente do consórcio, que sempre acabo falando de Florianópolis, né, por ser um atrativo e dar essa segurança das pessoas virem. E o que a gente tem que fazer é unir esforços aí para conseguir reagir aos sobreviventes da pandemia no setor de eventos, que são sobreviventes. Na verdade, é isso, com muita dificuldade. Então, desculpa, eu teria muito a falar disso, Humberto, vou ficar por aqui, mas acho que a gente tem um grande desafio conjunto aí pela frente. Obrigado. Perfeito. Obrigada, prefeito. A próxima entidade é o Sinduscom. O Marco Alberton fará a pergunta do presidente do Sinduscom. Boa tarde, prefeito Jean. Cumprimentando o prefeito, me permita cumprimentar todas as demais autoridades presentes, cumprimentando a Zena Becker, cumprimentar todos os presidentes de entidades, todos os participantes desse seleto grupo. Com certeza, a intenção de todos aqui é querer o melhor e o bem da nossa querida Florianópolis, né? E, inicialmente, eu gostaria de registrar aqui, prefeito, o nosso apoio incondicional às ações da prefeitura referente às obras irregulares de Florianópolis, né? Apoiamos o evento realizado pela prefeitura, a legalidade. O nosso setor, evidentemente, procura defender sempre o que é legal, as empresas que constroem de forma formal, atendendo aos requisitos de projeto, de alvará, de licenças ambientais, de estudos de impacto de vizinhança, ou seja, respeitando a legislação, respeitando a nossa querida Florianópolis, né? E fazendo com que a nossa economia possa crescer cada vez mais.
Bom, dito isso, minha pergunta, prefeito, vem em relação ao projeto Mais Empregos, né? Parabenizar o prefeito por esse projeto que foi encaminhado à Câmara de Vereadores, e especificamente ao PLC 1837. Todos nós sabemos que ele foi encaminhado ao Conselho das Cidades, de uma forma bastante democrática, importante, foi bastante discutido lá no Conselho das Cidades, com a participação de todas as entidades, sugerindo lá novas questões, novos assuntos, e praticamente esse debate lá está pronto e deve estar retornando à Prefeitura, né, para dar sequência. E nós sabemos que isso destrava muito mais a nossa economia, gera mais empregos para a cidade, e gostaríamos de saber como é que vai ficar esse encaminhamento, se a Prefeitura, da forma legal, evidentemente, de ser dada sequência a esse projeto, alguma previsão de continuidade, algum prazo previsto para que a gente possa ter a aprovação desse projeto e destravar mais ainda a nossa economia aqui da nossa Florianópolis. Obrigado, Marco Aurélio. Quero agradecer a tua pergunta, porque ela é fundamental para o futuro de Florianópolis. Eu não estou falando aqui do período que eu vou estar prefeito, estou falando do futuro efetivo. A gente está falando de uma nova cidade que vai ter resultados práticos de maneira imediata, mas de médio e de longo prazo também. É o que viabiliza Florianópolis a crescer de maneira legalizada, não clandestina, garantindo mais empregos. Quando nós botamos no programa Floripa Mais Emprego, a gente sabe que a construção civil estabelecida num formato que tenha condição de ser executada, garantindo todas as normas legais, é uma das maiores fontes de geração de emprego na nossa cidade. Para isso, a gente vem discutindo, né, um desafio que a gente tem. Ontem, inclusive, tivemos juntos em reunião, discutindo o formato de dar celeridade ao trâmite das matérias. Eu sempre digo, a gente não está querendo correr para aprovar, a gente quer correr para deliberar. O investidor ele quer receber um não o mais rápido possível, se não der. Mas ele tem que saber qual é o caminho, ele não pode ficar lá há tantos anos esperando uma decisão. As dificuldades apontadas pelo plano diretor que está em vigência hoje na cidade, a 482, ela gera uma certa dificuldade dos próprios analistas na sua interpretação e barreiras legais que impedem investimentos que são essenciais para a cidade de Florianópolis. Só explicando da técnica legislativa, a gente fala do PLC 1837, né? Mas, na verdade, ele, quando for encaminhado da Câmara, ele vai ter um outro número. Ele foi o projeto de lei apresentado, que acabou não tendo o quórum necessário para aprovação. Tivemos 15 votos, né, dos 23, eram necessários 16, então chegamos muito perto dessa votação, mas a gente sabe que abriu a discussão política de maneira positiva na Câmara. E hoje a gente faz com, eventualmente, todas as críticas apresentadas, que não se tinha uma discussão exclusiva no Conselho das Cidades, no formato que era feito. Bom, tudo isso foi feito agora, como você falou, de maneira democrática. Foi apresentado, foi discutido, foi apresentado um relatório, teve um pedido de vista, que se conclui agora na próxima reunião e que, a partir dali, se finaliza a elaboração do projeto de lei complementar. Então, ele finalizado, a nossa equipe técnica, em poucos dias, aí, passando pelo Conselho da Cidade, já tem viabilidade de enviar à Câmara Municipal para aprovação. Como eu falei, o debate direcionado que aconteceu na Câmara em janeiro, mesmo não tendo um êxito naquele momento, ele permitiu uma reflexão de toda a sociedade da importância disso. Nós queremos que a cidade tenha centralidade com as áreas de urbanização específicas, as AUEs, ou não queremos, no formato atual, que, na verdade, se torna quase impossível ser realizado. Nós queremos uma via projetada num local que nunca vai existir, mas que inviabiliza diversos negócios ali estabelecidos, quando ela podia ser deslocada para um outro local, melhorando muitas vezes o próprio sistema viário, com os recursos do investimento e não com recursos públicos, com base nos estudos de impacto de vizinhança e todas as medidas compensatórias que a legislação aplica. Muitas vezes, essas melhorias urbanas elas podem ser até autossustentáveis, mas parece que dizer o não se torna muito mais fácil.
Esse projeto, eu diria, que é o projeto, um dos mais importantes, né, das próximas décadas para Florianópolis. Nós não estamos falando apenas de uma atualização de um plano diretor, de estabelecer, eventualmente, novas regras. Nós estamos falando de um marco de esperança para o futuro de Florianópolis. E nisso, eu quero agradecer muito aqui o apoio das entidades que compreenderam isso, participam desse debate, né? E aí temos uma etapa posterior, que é o trâmite na Câmara Municipal. Um trâmite de uma alteração do plano diretor, ela é muito rígida no seu controle da passagem em cada etapa. Ela precisa de 2 votações, com interstício de 30 dias, se tem que fazer, eventualmente, audiência pública ou não, passa em várias comissões. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara, o vereador Catume. Ele sabe da importância, já vem tendo uma discussão interna no Legislativo, né, para que isso possa ter um calendário diferenciado. Acho que é um passo à frente, após o protocolo, discutir com os 23 vereadores, né, no entendimento do que a cidade deseja, ou se não deseja. Se a maioria entende que não deseja, nós temos que respeitar. Queremos que a cidade pare. Então, a gente para a cidade. Né? Queremos dificultar a construção em qualquer lugar. A gente dificulta construção em qualquer lugar, porque o Legislativo é a representação mais legítima da sociedade. Né? Prefeito, eu queria fazer um registro aqui, que a equipe está só me cobrando do tempo, mas só um registro. Eu participei antes de todos os grupos de trabalho, de todo o conteúdo que foi para a Câmara de Vereadores, que infelizmente não passou por falta de um voto. Eu participei dos grupos de trabalho. E agora eu participo de todas as reuniões do Conselho da Cidade. Eu só queria fazer um registro de dizer que o conteúdo que tem ali passou, sim, anteriormente pelo Conselho da Cidade. Eu e o Carlos Leite fazíamos questão de participar de todos os grupos. Depois eu me retirei quando entrou na época mais na parte de meio ambiente, ir para a ROD entrou, mas eu continuei participando e participo de todas as reuniões. Já está realmente no fim, é no registro, desculpem eu ter pulado todo o protocolo, mas que eu precisava fazer, até porque tem vereador aqui, e o vereador precisa saber que o conteúdo foi discutido, sim, anteriormente e agora de novo. Desculpa, obrigado, prefeito. Não tem problema. Eu, na verdade, tenho que falar, tenho que ser sério para vocês. Hoje, a gente tem que tomar o que aconteceu, né, como algo que já aconteceu. Agora, a gente tem que olhar para frente. Tá? Claro. Nós vamos ter, eventualmente, vereadores que não votaram, que vão poder ter uma compreensão melhor, que vão poder aderir ao projeto. O mais importante é que a decisão da cidade, isso não é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado, é um projeto que representa a sociedade. E o que a gente deseja é poder olhar para frente e ter um convencimento, se possível, dos 23 vereadores. Daqui a pouco a gente flexibiliza um pouco aqui, ali, melhora o texto, aperfeiçoa. Não quer dizer que o texto é perfeito, ele eventualmente pode ser aperfeiçoado, mas o que nós não podemos, aí é o pedido dos representantes legislativos, se demorar 6 meses a mais, pode significar 6 meses a mais de atraso, de desemprego, de dificuldade, para a cidade avançar, de clandestinidade. Então, nós precisamos ter uma deliberação, porque isso já foi discutido várias vezes, já está amadurecido. Exatamente. Então, talvez o pedido maior é auxiliar nessa discussão que vão ter os líderes, que vão ter a mesa diretora e todos os vereadores, para quem sabe, respeitando o que se define a lei, que não pode se fugir ali de prazos obrigatórios, mas que você consegue, sim, fazer um trâmite conjunto em comissões, né? Você não pode fazer a votação e não cumprir os 30 dias de interstício. Isso aí não tem como, entre o primeiro e o segundo. Mas dá para ter outros avanços. Então, isso aí, prefeito. Eu estou colocando isso, estou finalizando, Zena, tá? Só para dizer que estou com uma expectativa muito positiva desse amadurecimento, tanto do projeto quanto da Câmara, de poder conquistar essa aprovação. Também estou bem otimista. A próxima entidade é o SEBRAE. Nós temos só mais 3 perguntas. O SEBRAE, a FEComércio e a Fiesc. O SEBRAE, o Carlos Henrique fará a pergunta. Carlos Henrique. Será que ele saiu? Ligar o microfone, não. Não, estava desligado o microfone.
Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Topaz. Queria cumprimentar todos os nossos colegas do Floripa Sustentável e também que estão participando hoje em nome da Zena. Eu queria, prefeito, não é bem uma pergunta, mas é como o senhor já colocou, Florianópolis hoje é uma cidade onde é a capital mais rápida para abrir um novo negócio a nível nacional. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as novas iniciativas da prefeitura para melhorar ainda mais esse ambiente de negócio, que facilite a vida do empreendedor e que facilite a vinda de investimentos e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, é mais mais que uma pergunta, é mais se o senhor falar um pouco sobre os próximos passos que a prefeitura está pensando para tornar a nossa cidade mais humana, inteligente e sustentável. Obrigado, Carlos Henrique. Vocês não interpretem, vou responder de maneira mais objetiva da pergunta, o questionamento não sei menos importante, mas é porque, como eu estou ultrapassando muito o horário, vou tentar ser o mais objetivo aí, atendendo um apelo da Zena, que não é fácil dirigir reunião comigo aqui falando demais. Bom, Carlos, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro eu quero agradecer o SEBRAE, né, a toda a equipe que vem trabalhando, né, que iniciou até mesmo antes da administração de vocês que estão aí, e que sempre foi o grande parceiro da prefeitura. O projeto Cidade Empreendedora foi um grande avanço para a cidade de Florianópolis. Lembro das primeiras discussões em 2017, quanto isso evoluiu. Acho que nós tornamos um modelo para o Brasil, e o SEBRAE aqui em Santa Catarina, o presidente Carlos Mércio sempre disse que acaba sendo uma referência para o país diante do trabalho que é feito, e aqui em Florianópolis acaba sempre sendo um modelo também para Santa Catarina. Nós avançamos consideravelmente, né, nessa possibilidade do trâmite dos processos. Não foi fácil, cada etapa para se enfrentar de mudança. Nós estamos falando de uma cidade que demorava, às vezes, mais de 100 dias, né, para abrir, que agora pode demorar horas na maioria dos processos de abertura. Mas esse é um item, né, para poder se dar apoio ao empreendedor. A possibilidade de se ter um financiamento com juros zero, ela está sendo discutida cada vez mais para ser ampliada. O Juros Zero Floripa já vem avançando, o Juliano tem dados exatos, mas já tivemos mais de 1.000, né, possibilidades de investimento e de empreendedores que foram apoiados nessa possibilidade. Nós temos novos desafios, não apenas na desburocratização, mas no incentivo e o formato que posso direcionar, na qualificação dos empreendedores e também na qualificação de mão de obra para os próprios empreendedores que precisam disso, facilitar. Então, acho que o nosso grande desafio agora, diante das incertezas da economia nacional, uma expectativa que a gente tem de poder crescer, é continuar tendo foco nisso. A gente sabe que ali é que traz a grande geração de oportunidades de trabalho. As taxas de desemprego elas diminuem quando se tem investimento. Nós focamos em alguns pontos no Floripa Mais Emprego, mas esse passa a ser um ideal. Então, só quero te agradecer aí a participação, né? Vamos continuar firme aí para vencer essa batalha que não é fácil, especialmente para aqueles que iniciam, que têm mais dificuldades, que precisam do braço forte aí do poder público e do conhecimento do SEBRAE. Obrigada, prefeito. Só fazendo o registro, as entidades que estão fazendo perguntas são as entidades que fazem parte do Conselho do Floripa Sustentável. Somos em 9 entidades. Na verdade, o Floripa Sustentável tem 44 entidades, mas a gente escolheu o Conselho para poder ter um critério. A próxima entidade é a FEComércio. Quem fará a pergunta é o Marcelo Felipe, que é o vice-presidente da Grande Florianópolis. Marcelo? Boa tarde, prefeito Jean. Boa tarde, Topázio. Quero cumprimentar a todos os participantes dessa reunião. Em nome da Zena, uma pessoa que ela, em tudo quanto é lugar que eu vejo que tem reunião de Florianópolis, essa senhora está lá, né? Ela joga, eu acho que não nas 11 pontas, mas nas 12 pontas. Então, vou à pergunta. Prefeito, apesar da retomada econômica, diferentes segmentos sofrem impactos negativos em virtude das medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19. O mercado de trabalho formal em Florianópolis demonstra esse aspecto com a criação de 2.032 postos de trabalho no acumulado de 2021. Entretanto,
O comércio varejista encerrou 672 vagas nesse período. Já no setor de serviços, o segmento de alojamento e alimentação, foram suprimidos 1.435 empregos no ano. Assim, minimizar os impactos negativos e promover um ambiente de negócio favorável são essenciais para o crescimento da cidade. Nesse cenário, com base em pesquisa realizada pela FEComércio junto aos empresários, quais as medidas de ordem fiscal e tributária, como redução e isenção de impostos e taxas, devem ser implementadas pela gestão municipal para diminuir os impactos negativos para as empresas, bem como as ações para reduzir a burocracia na obtenção de alvarás, licenças e na promoção de abertura de novos negócios. Essa é a pergunta, prefeito. Obrigado, Marcelo. Bom, esse é um tema que vem sendo debatido há muito tempo, inclusive a Frente Nacional dos Prefeitos trouxe um debate nacional sobre isso, porque dos municípios a gente trabalha da seguinte forma: nós somos cobrados pelos resultados e os maiores investimentos na saúde, nós somos afetados pela queda da arrecadação, porque naturalmente os negócios diminuem e prejudica para todos, inclusive para o poder público. Nós somos cobrados para reduzir a carga tributária, sendo que a legislação nos imputa, quando diminui uma alíquota, fazer uma compensação com outra, para não se perder, levando por base o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E se o prefeito não faz, ele recebe uma ação de improbidade administrativa contra ele, e a gente tem um trabalho em parceria com o Ministério Público, a gente consulta todos os momentos como fazer, mas a gente sabe das dificuldades que vive e tem que buscar alternativa. A gente está trabalhando esse formato de como pode ser feito. A gente visualizou, por exemplo, na questão do auxílio municipal emergencial, a questão prioritária daqueles que eram vulneráveis, que não tinham nenhum tipo de ajuda, que se transformavam também num problema social para toda a cidade, porque você tem que aumentar a capacidade de renda para melhorar, tanto que o auxílio emergencial do governo federal foi a grande demonstração do crescimento econômico do país, quando isso se concretizou, e a gente está avaliando qual é o formato, primeiro jurídico e depois possível financeiro para realizar. É muito fácil, tem alguns que defendem isso, mas quando foram governantes, aumentaram os impostos. Quando eles foram na prefeitura, eles aumentaram imposto. E agora estão reclamando que ele não baixa. Nosso governo tem um compromisso, nunca aumentar tributos. Em nenhum momento foi aumentado qualquer alíquota tributária. Sinal, nós reduzimos isso. Mas a gente sabe que essa busca é a grande expectativa de fazer. A pessoa desligar o fone. Deu, prefeito? Não, vou tocando aí com o ligado mesmo. E o nosso desejo que a gente quer é ter um formato que possa garantir, primeiro, uma justiça fiscal daqueles que não tiveram capacidade e maior dificuldade no mercado, começando por esses. Também não adianta a gente querer tirar tributo de quem não está arrecadando, porque não é só auxílio que tem que fazer. Então, muitas vezes, tem outras formas de auxílio, seja aos empregados ou aos empreendedores, para ter garantir os seus negócios de sobrevivência. E nesse formato a gente está estudando. Nós discutimos terça-feira com alguns prefeitos, o prefeito Eduardo Paes falou, inclusive do formato dele. Em alguns momentos virou até meio informalidade para garantir, e quanto isso prejudicou, ajudou, então a gente vem fazendo com amadurecimento para ter medidas razoáveis. Na questão da redução da burocracia, é o que nós estamos tratando para dar agilidade nos processos administrativos. Nós queremos efetivamente não ter necessidade de renovações desnecessárias, que traz ainda uma burocracia a mais do que já não tem tempo nem para correr atrás do recurso. E é uma das etapas que a gente trabalha no próprio programa Floripa Mais Empregos, que eu participo, o Topázio participa, o Juliano participa e muitos de vocês aqui também, porque a gente sabe que desburocratizar esse sistema, e quando você fala aqui dos alvarás e licenças, a gente discute tudo isso, seja licença para o empreendimento, seja licença para um negócio comercial que está sendo estabelecido. Nós temos hoje um acompanhamento do fluxograma. Em muitos casos, houve uma redução considerável
tem que falar a verdade, o trabalho em home office colocou em dia muitos serviços atrasados da prefeitura, entre eles o da SUSP, que muitas vezes a gente tinha 3 mil processos para analisar e hoje está zerado. Isso. Tá? E não foi fácil aqui, a gente está falando, a Mariane foi secretária, acompanhou ali, lembra a dificuldade que era uma vara de verão, de outro, e o trabalho em home office conseguiu ter uma produtividade maior que conseguiu colocar. Mas a gente vai viver, eventualmente, novas realidades que só vai melhorar com o sistema demonstrado no mundo e que o Brasil precisa ter coragem de implementar, que são sistemas autodeclaratórios. Não adianta mais, o Brasil ele controla, né, toda a estrutura no licenciamento, quando tinha que controlar na fiscalização. Hoje nós temos um profissional com responsabilidade técnica que está assinando a documentação. Por que eu tenho que conferir o que ele está assinando e demorar 3, 4, 5 meses? Porque se o engenheiro assina um processo, eu não posso confiar no profissional e, quando fiscalizar, se estiver errado, punir aquele profissional. Por que eu tenho processos iguais que eu tenho que analisar 90%, às vezes, de uma demanda que prende 3 meses, outros processos que poderiam ter deliberações muito rápidas e até automáticas? E essa automática só pode ser naquilo que não traz alto impacto, né, que é a grande maioria, e que permite o licenciamento imediato de forma autodeclaratória. Esse é o principal caminho a seguir, é a tendência da administração pública moderna se trabalhar. Eu falo nos setores de todos os licenciamentos aqui, não apenas o da SUS, porque eu citei, mas todos da prefeitura, que é o caminho que a gente está implementando no licenciamento de obras. E daí eu tenho que registrar aqui o agradecimento, já fiz o Marco Aurélio Sinduscom, né, que vem se dispondo, inclusive financeiramente, a nos ajudar no sistema para poder implementar isso. Então, tu faz um limpa de 80% e deixa o analista dedicado àquilo que efetivamente traz mais impacto, é maior, mas garante esse avanço. Obrigado, tá, Marcelo? Um abraço para a família. Muito bem, Marcelo, obrigada. Marcelo, não adianta só coordenar, a gente tem que ir participar, sabe? Agora, a última pergunta, mas não tão menos importante que as outras, mas claro que o Fiat tinha que fazer uma pergunta bem inovadora. Então, Fiat vai perguntar pela Fiesc. Fiat. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, amigos da Floripa Manhã. Prefeito, em relação a essa última observação sua da área ambiental, eu acho que isso seria um marco divisório no desenvolvimento do país, inclusive. Realmente é uma coisa absolutamente fundamental. Prefeito, nós estamos imaginando, e as coisas vão se comprovando, que após essa pandemia há uma grande chance de crescimento do mundo. Isso aconteceu em vários momentos críticos da história da humanidade. E Florianópolis tem uma chance enorme, né, de se posicionar por todas as características que já foram ditas aqui, né? Se a gente pensar nessa oportunidade de crescimento, várias cidades que se tornaram referência foram alvos de investimentos corajosos de governos federais, mundiais, etc. E Florianópolis tem essa característica de eventualmente merecer um investimento desse nível. A gente teve alguns investimentos importantes do governo federal, por exemplo, com a criação da Universidade Federal, que foi decisivo para o futuro da cidade, do governo estadual aí com a Beira-Mar, com o túnel, né, os túneis foram feitos, mas efetivamente nunca houve talvez o investimento que a cidade mereça, né? Então a pergunta para o senhor é o seguinte: sonhando, né, sonhando ao vivo, sonhando a cores, se o senhor pudesse fazer 3 pedidos, um para o governador, pedindo para ele 3 pedidos viáveis, mas realmente que mudasse o futuro da cidade. Um pedido para o governo do estado, né, para fazer alguma coisa que pudesse mudar aí, como um trem de superfície entre o aeroporto e o Sapiens Park, né, uma coisa desse tipo. Um pedido para o governo federal, né, como um túnel subterrâneo no norte da ilha, uma coisa desse tipo. E um governo para o Banco Mundial, né, como tornar Florianópolis uma cidade de referência mundial em projetos de educação, etc. O que o senhor pediria para esses 3 cidadãos? Ô, Fiat, na verdade, tu faz uma pergunta muito difícil para mim, porque só um pedido para cada um é muito pouco, né? Tem muito mais do que tem. Na verdade, hoje se confunde um pouco as estruturas
do governo do Estado, do governo federal e dos bancos internacionais de financiamento e de fomento e financiamento, porque a gente está tentando buscar o recurso onde pode, né? Se você falar hoje de uma quarta ponte, de quem é a responsabilidade? É o governo federal que pode ajudar? É um financiamento do BID, do Banco Mundial, né? Ou é o governo do Estado que tem que fazer essa execução, como fez das outras pontes? Se a gente implementar um sistema de BRT e outros modais para que a mobilidade de Florianópolis possa efetivamente ter uma nova concepção e uma nova realidade, isso não se faz com pouco dinheiro, né? E não é com recurso municipal que se consegue. Nós vamos lançar um grande programa agora, a cidade de Florianópolis, 500 milhões de investimentos. Vai ser o maior investimento público municipal. Nós estamos falando praticamente sem recurso federal, né, e estadual. Só tem financiamentos, mas contraído pelo município, né, dos órgãos aí, Caixa Econômica e outros. Estamos falando de 500 milhões, o maior investimento. Só que você tem múltiplas ações para serem realizadas que é possível fazer de maneira integrada. Se eu pudesse fazer um pedido para o governo do Estado, seria ter essa grande parceria no auxílio à mobilidade. Não que não tenha, o governo do Estado vem fazendo, em todos os governos, falando desse e de outros, né, parte das ações. Nós estamos buscando um entendimento onde a prefeitura começa a assumir obras estaduais, porque a obra não é do Estado ou da prefeitura, a obra é feita para a população. Não interessa se a via expressa sua é do governo federal, se cedeu para o governo do Estado, e se a gente está fazendo se a prefeitura que está executando, o importante é ser executado. Nós temos uma porta de entrada que precisa ser complementada da cidade de quem vem. Se eu pudesse avançar num pedido do governo do Estado, em conjunto com o governo federal, eu poderia transformar ainda mais Florianópolis numa realidade de uma cidade totalmente digital, e o Sapiens Park tu conhece melhor do que quase todos que estão aqui, né? A realidade de como teria que ser feitos investimentos para ele concretizar esse sonho, que ainda não está 100% concretizado, mas que avançou consideravelmente. E talvez um banco de financiamento, eu queria dizer a vocês que eu não tenho do Banco Mundial, mas do BID a gente já tem um projeto aí de 258 milhões de dólares. Nós estamos falando de quase 1,5 bilhão, né, para 5 anos de investimentos em Florianópolis. Isso provavelmente, se aprovado, deve demorar pelo menos 2 anos, mas hoje Florianópolis passou a ter capacidade de investimento e capacidade de pagamento. O nosso CAPAG, que antes era C, que inviabilizava qualquer tipo de financiamento com aval do governo federal, BID, Banco Mundial, Banco Francês, CAF, qualquer um, né? Hoje passou porque nós passamos a ter o melhor rating do Brasil, o nível A. Por quê? Porque é uma gestão fiscal que controla as contas, que diminui custos de contratos, que garante o enfrentamento do sindical para não ceder em tudo e inviabilizar a máquina pública para poder efetivamente mudar. Eu acho que eu fiquei meio sem uma resposta objetiva diante de tantos desejos que eu tenho pela frente. Mas eu acho que todos esses podem ser encaminhados para todos. Talvez o meu maior desejo seria a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal, com apoio dos bancos internacionais, terem um projeto conjunto para Florianópolis. Nós não podemos aceitar mais a divisão que vive o nosso país. Nós temos que nos integrar, nós temos que trabalhar em conjunto, independente de ideologia, independente de partidos. Nós temos que unir forças pela nossa sociedade. Acho que esse é o papel que a gente tem pela frente. Talvez esse seja o meu grande pedido. Excelente, obrigado, parabéns. Obrigada, Fiat, obrigada, prefeito. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, faça no chat que a gente encaminha para o prefeito, tá? Prefeito, nós temos uma equipe muito grande, 2 pessoas no Floripa amanhã que estão em cima de mim ali dos horários. A gente passou um pouquinho, então eu vou te ceder aí de 10 a 15 minutos para tu fazeres as tuas considerações finais e em seguida o Fernando entra para encerrar, tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Eu vou ser mais econômico, vou tentar falar em 5 minutos para ajudar no tempo de vocês, e até porque daqui a pouco o pessoal não tem a paciência necessária para nos ouvir,
E, por sorte, o doutor Fernando vai falar depois de mim, que faz que o pessoal ainda permaneça na nossa sala de reuniões. Eu quero dizer assim, Florianópolis, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, as dificuldades de, muitas vezes, posicionamentos sindicais contrários aos interesses coletivos da cidade, tudo isso fez que a cidade se unisse muito. Eu tenho que agradecer muito às entidades da sociedade civil essa oportunidade de não estar aqui para receber só aplausos, receber críticas duras, como recebi em muitos momentos, mas todas essas críticas me fizeram crescer como administrador público, como pessoa, como cidadão. Né? Por exemplo, quem vive numa pandemia, que é uma crise mais longa da história da administração pública, quem disser que acertou em tudo aqui já está errando na grande mentira que está contando. Mas, entre erros e acertos, acho que Florianópolis acertou muito mais, porque teve a cooperação da sociedade. Né? Se, eventualmente, foi por um caminho que precisava ajustar, teve condição de voltar e ajustar. Isso é amadurecimento da gestão pública. Eu quero falar com vocês que o meu grande sonho político é ter sido prefeito de Florianópolis. Muita gente diz, um dia a gente vai ser governador. Né? O meu grande sonho era ter sido prefeito, eu realizei meu grande sonho. Óbvio que tu sempre sonha em poder ajudar mais a tua cidade, eventualmente, numa outra função. Mas eu quero dizer que isso só é possível quando há uma união de interesses com esse propósito. Como temos o propósito de ter uma Floripa sustentável. O próprio nome diz. A gente quer o crescimento, a cidade vai crescer de qualquer jeito, mas pode crescer de maneira desorganizada, sem planejamento, ou pode crescer de maneira organizada e com muito planejamento. Nós somos referências em muitas áreas, em profissionais de saúde, em empresários de todos os setores, da área de tecnologia, da área da construção civil, diversos ramos, são ramos que nos orgulham da cidade. Nós temos referências nas nossas políticas voltadas às micro e pequenas empresas, nós temos políticas sociais que são modelos para o país, nós temos uma gestão da saúde que, queira ou não, virou referência. Amanhã estou recebendo o prefeito de Goiânia com toda a equipe, deve ter o 100º prefeito, no mínimo, que vem conhecer o sistema de saúde de Florianópolis para poder levar lá. Isso não é mérito do GE, é mérito de todo mundo que aconselhou, sugeriu, criticou de maneira construtiva, fez algo diferente. Nós temos representações comerciais e industriais aqui, as mais diversas, que se unem num propósito de ajudar e aprenderam que não podem silenciar em momentos de crise. Isso anima o administrador a ter coragem no enfrentamento. Óbvio que eu não tive coragem na eleição de 2016 dizer que eu ia fazer o engordamento da Praia de Canasvieiras. Parecia um sonho impossível, 30 anos tentando, mas a gente conseguiu de maneira conjunta vencer todos os obstáculos. Nós não vamos desistir nunca, enquanto não tiver uma marina construída, pronta, desenvolvendo a nossa cidade no Parque Marina Beira-Mar. Estamos vencendo etapas, essa etapa foi um conjunto entre todos. Vocês acham que foi eu sozinho fazendo sustentação oral no Tribunal de Contas resolveu? Não. A mobilização da sociedade, os argumentos trazidos, a demonstração do que pode ser feito. Né? Eu sei que a gente vive dificuldades na cidade de Florianópolis também, mas nós temos virtudes que são assim incomparáveis. Não estou falando da beleza natural, da cultura do nosso povo, mas na nossa capacidade de produzir e crescer e de vontade de estar juntos. Então, eu quero aqui pedir desculpas se eventualmente falhei nesses 4 anos e meio, né? Exatamente, praticamente quase 4 anos e meio de mandato. Cresci muito como pessoa, amadurecimento pessoal. É muito difícil para uma família, né, como a minha, viver essa intensidade da vida de prefeito. Né? Eu dormi nos últimos 2 dias 6 horas e meia. Nos últimos 2 dias, não é de ontem para hoje. De terça para hoje, né? Porque a gente vira uma madrugada fazendo reunião da meia-noite até as 2, porque vai cair uma chuva tremenda, e no outro dia tem a vacina, né? E a obra parou porque fez não sei o que lá, e tem o problema do risco daquilo, e tem 3 processos na justiça contra mim, por não sei o que lá. Né? Afinal de contas, eu regulamentei uma lei aprovada na Câmara com o mesmo texto da lei relacionada à Constituição Civil, e eu tenho uma ação de improbidade administrativa contra mim, pessoa física. Estou pagando um advogado particular para defender. Para muitos, isso era motivo para desistir.
eu quero dizer que isso é motivo para me animar. Como muitos acham que a gente acorda todo dia, pô, mas tu acorda cheio de problema. Eu acordo cheio de oportunidade de poder ajudar a minha cidade. E vou continuar fazendo isso. Mas vou fazer com muito mais força se eu puder contar com vocês. Eu só quero finalizar aqui também reconhecendo o trabalho da Câmara Municipal que me apoiou nesses 4 anos e meio. Tem a pessoa lá que faz a crítica, descabida em alguns momentos, construtiva em outros, mas a Câmara não falhou com Florianópolis. Muitas vezes ela é criticada, ela é falada, eu passei por ali. Olha, a Câmara tem ajudado Florianópolis. Não é só a atual administração Catu, muitas que passaram ali, estou falando dos vereadores como um todo. Né? Eu também tenho que agradecer a minha equipe na prefeitura. Olha, modesta parte, eu acho que eu tenho uma das melhores equipes que Florianópolis já teve, respeitando muitos que aqui já foram secretários que estão aqui. Mas nós temos qualificação de nomes que poderiam naturalmente ser secretários de Estado, ministros, né? E estão ajudando Florianópolis, emprestando seu nome. E olha que eles têm que acordar antes das 6 da manhã para trabalhar comigo. Não é fácil. Eu cobro diariamente todo esse trabalho. E toda essa união gera um ecossistema que está fazendo Florianópolis dar mais orgulho para a gente. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa abençoar todos nós. Obrigado à minha família, que nunca me faltou, né? Em nenhum momento, a minha esposa, minhas 4 filhas. Obrigado a vocês que sempre acreditaram em mim, que me ensinaram muito nesse caminho. E obrigado ao Floripa Sustentável, que vem sendo um instrumento fundamental. Eu tive um evento com os prefeitos, um evento virtual, e eu citei o modelo do Floripa Sustentável. Eu citei, olha, aqui tem uma entidade que fala por todos. Quando tem que reclamar, reclama. Quando tem que apoiar, apoia. E está todo mundo unido ali, sem vaidade, dizer que foi um, que foi outro. A gente está unido nesse propósito. Então, muito obrigado. E um grande abraço aí para o doutor Fernando, né, que vou ter a honra de poder ouvi-lo agora. Obrigado pela paciência, desculpa o horário. E fico por aqui, Zena, para poder economizar menos que os meus 15 minutos. Um beijo para todos aí. Um abraço. Muito obrigada. Eu só quero fazer um breve relato. Como vocês sabem, eu fui secretária de turismo e no dia que era para entregar a prefeitura para o Jean, né, o cidadão Jean até então, eu estava lá, né, junto com o César Souza e acho que o Mário Bagnato também. E tive o prazer de receber primeiro os pais do prefeito Jean. E a mãe dele deu um depoimento tão lindo, eu como mãe, ela disse assim, nossa, meu filho sonhou a vida inteira em ser prefeito. Acho que ela nem sabia que eu era de outro governo, talvez. Sonhou a vida inteira em ser prefeito. Eu achei um depoimento tão lindo, por isso que eu quero te dizer, é verdadeiro o teu sonho, que a tua mãe relatou para mim naquele dia. Então, parabéns, boa sorte, conte sempre comigo, principalmente, com certeza todo o grupo que está aqui. Vou chamar o doutor Fernando Marcondes. Fernando, o nome dele está lá em São Paulo. Espero que não tenha perdido a conexão. Fernando? Bom, acho que agora sim, né? Agora sim, vamos lá. Bom, fica à vontade. Prefeito Jean, vice-prefeito Topázio, eu estou aqui em São Paulo, mas estou meio tonto das coisas que eu ouvi. Foi uma reunião espetacular. Parabéns à Zena. Jean está fazendo uma gestão heróica, porque resolve 10 problemas, aparecem 20. E algumas coisas realmente me preocupam especialmente, né? Tantas coisas, Cidade Leste, ocupação de espaço da Ponte Ercílio Luz, e por aí vai. Mas tem uma coisa que assusta muito, é que a expectativa é de um verão com grande demanda. Então, vamos supor já, que tenhamos demanda para lotar bares, hotéis, restaurantes, pousadas. E agora? Bom, claro que o Jean não vai poder responder, mas é uma coisa que me preocupa. Eu queria dizer, Jean, que me chamou muita atenção e me animou, em especial, sobre o plano global
junto a entidades financeiras. É um assunto que eu trabalhei 10 anos, no Banco Mundial e BID. Cada ano eu negociava e assinava o contrato. Eles gostam muito desse tipo de coisa, juntando o social, o econômico, em suma. Então, eu compartilho plenamente da ideia do Jean de montar um grande plano de desenvolvimento, juntando tanto o governo federal, não há dúvida que terá, porque são entidades, são ministérios, etc., que não vão ter problemas políticos. O governo do Estado e o município, e eu acredito muito, já mexi nesse assunto, falo porque eu já trabalhei numa ideia dessa, no aninho que eu fiquei na prefeitura, antes do Bucão, e tive no Banco Mundial a ampla receptividade. De modo, já que eu aplaudo de todas as formas essa tua ideia. Eu quero concluir dizendo o seguinte: essa reunião foi espetacular, melhor de todas, e eu vou pedir à Zena para que fale com o Roberto Costa, que está nos ouvindo, que transforme todo isso aí, transcreva e transforme num livro, viu, Roberto? A gente tem que arrumar para dar uma leitura bem agradável, tal, alguma coisa, mas tá tudo muito bom. Não tem quase que não tem que se tirar nada, porque tá tudo muito agradável. Então, mas nós temos que botar isso no papel, porque é o mapa da cidade, quase. Vê, senhor Zé. Então, parabéns a todos, 60 participantes. Nunca imaginamos que fôssemos ter 83, Marcos, 83. Uma participação tão grande, tão importante, e com colocações tão colocadas, bem colocadas, né? Muito inteligentes, muito pertinentes com a realidade. Então, da minha parte, boa noite, obrigado, cumprimento a todos. Gente, eu quero agradecer. Obrigada, Fernanda, mais uma vez a todos vocês, ao prefeito, ao Topázio, a todo o secretariado, mas principalmente, prefeito, todos os nossos amigos, né? As pessoas que estão aqui, todas são muito ocupadas, tanto quanto nós, e que se disponibilizaram a ajudar. Olha, não tenho palavras. Claro que eu que estou na linha de frente, acaba que os louros vêm todos, mas, nossa, nós temos pessoas extraordinárias dispostas a trabalhar sempre, sempre pela cidade. E o sucesso vai ser nosso, né? Zena, posso dar uma última informação? Claro, nós estamos aqui para isso. Não quero falar depois do doutor Fernando, é só informação mesmo. Florianópolis, há 2 horas atrás, ultrapassou 200 mil pessoas vacinadas. Nossa, que maravilha. Isso corresponde a 49% do público-alvo, que é acima de 18 anos, que pode ser vacinado. Somos disparados, primeira cidade em percentual de vacinação, e vamos avançar ainda mais. Quem tem aí 53 anos e 52, nascido até junho, pode amanhã procurar os pontos de vacinação para vacinar. Amanhã a gente chega a 50%, metade de quem tem vacinar. Se Deus quiser, tiver muito trabalho, a gente vai se dedicar. Em setembro vamos estar 100% com a primeira dose aí em Floripa. Então, agora deixa eu fazer o meu comercial. Eu faço parte do Unidos pela Vacina. E a minha região, que eu coordeno é da Grande Florianópolis. A primeira região do Brasil a fechar todas as doações, incluindo freezer e geladeiras de R$20 mil cada uma. Recebemos milhões de elogios. Agora eu estou ajudando o Oeste, o Carlos Leite está me ajudando lá com a Irani, e ajudando o Sul, porque estava com dificuldade de fechar. Então, a nossa região, prefeito, foi a primeira a fechar no Brasil. É a união, são as pessoas, não sou eu, o grupo, sabe? Então, acho que isso é muito rico, não tem preço. Gente, obrigada. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.